Histórias de pessoas peregrinando por farmácias, laboratórios ou unidades de saúde em busca nem sempre bem-sucedida por testes de Covid-19 viraram comuns, em um momento que combina o avanço da variante Omicron com uma escassez de exames. Por trás disso estão, segundo especialistas, tanto uma oferta global insuficiente de testes e insumos para atender o aumento da demanda, quanto problemas e limitações na estratégia de testagem do Brasil, veja mais abaixo, que bateu o recorde de 204 mil novos casos oficialmente conhecidos de Covid-19 nesta quarta-feira, 19/1. Nas farmácias, foram feitos 482,1 mil testes entre 3 e 9 de janeiro, um recorde e um aumento de 70% em relação à semana anterior, informou em nota a Abrafarma, associação que reúne as 26 maiores redes farmacêuticas do país. Tanto essa entidade quanto a Associação de Laboratórios alertaram que, no atual cenário, será necessário hierarquizar a realização dos testes, priorizando quem mais precisa. A alta transmissibilidade da Omicron causou um aumento exponencial de casos, o que vem demandando significativo aumento da capacidade produtiva global de testes, tanto de PCR como de antígeno, afirmou em comunicado recente a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Abramed. E se os estoques não forem recompostos, rapidamente poderá ocorrer a falta de oferta de exames. O presidente do Conselho de Administração da Abramed, Wilson Schkonik, afirmou na nota que o ideal seria seguir testando qualquer pessoa que de alguma forma se expôs ao vírus, mas, com o cenário que vislumbramos a curto prazo, recomendamos fortemente que sejam submetidos a testes apenas os pacientes que tenham maior gravidade de sintomas, pacientes hospitalizados e cirúrgicos, pessoas no grupo de risco, trabalhadores assistenciais da área da saúde, e colaboradores de serviços essenciais. Até que o cenário seja normalizado. Quanto aos testes de farmácia, a Abrafarma recomenda que, por enquanto, as pessoas procurem-no somente se estiverem sintomáticas, e o façam com agendamento online. Sem testar o suficiente, e ainda no rescaldo de um apagão de dados do Ministério da Saúde, o Brasil fica ainda mais no escuro no enfrentamento à pandemia tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Para as pessoas, se tratando de uma doença altamente infecciosa como a Covid-19, é importante ter acesso a um diagnóstico precoce, para que busquem isolamento social e cuidados, explica a epidemiologista Ana Luísa Birrenbach, assessora técnica sênior da empresa de saúde Vital Strategies. E, do ponto de vista de saúde pública, a testagem é parte da vigilância epidemiológica. Se boa parte da população faz testagem, sabemos qual a porcentagem de contaminados, quantos deles passaram a doença para outros, para sabermos em que pé está a pandemia. São essas informações, agrega Birrenbach, que tornam possível identificar focos comunitários onde o vírus esteja crescendo e tomar decisões bem informadas de saúde pública, como alocação de recursos, de médicos e de hospitais de campanha, e de política pública, como restringir a circulação em determinada região, por exemplo. O Brasil, porém, é parte do grupo de países do mundo com menor índice de testagem por 1.000 habitantes, segundo a plataforma World in Data, da Universidade de Oxford. O país testa muito menos, inclusive, que nossos vizinhos, em proporção à sua população, veja gráfico abaixo do World in Data, com a gradação de mais claro a mais escuro entre os países que menos e mais testam. O Plano Nacional de Expansão de Testagem contra a Covid-19, lançado em setembro do ano passado, previa a entrega de 60 milhões de testes de antígeno, quantidade que já era insuficiente desde o início, dado o tamanho da população brasileira, 212 milhões, opina Celina Pereira, vice-presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, ANESP, e professora e pesquisadora universitária de Políticas Públicas na Universidade de Brasília. Hoje a gente sabe que pessoas com sintomas ou que tenham tido contato com infectados precisam ser testadas diariamente, porque sua carga viral pode mudar e alguém que testou negativo em um dia pode acabar testando positivo no dia seguinte, explica.
Pesquisa do Datafolha feita entre 12 e 13 de janeiro identificou que 8,1 milhões de brasileiros não haviam conseguido encontrar testes em farmácias ou unidades de saúde nos 30 dias anteriores, trazendo novas pistas sobre o tamanho da subnotificação da Covid-19 no país. A mesma pesquisa apontou que 42 milhões de brasileiros disseram ter se infectado com o coronavírus desde o início da pandemia, quase o dobro da cifra oficial, que contabiliza 23 milhões de infecções desde março de 2020. A escassez não é exclusiva do Brasil. Mesmo cidadãos em países com políticas de ampla testagem, como EUA e Reino Unido, se queixaram de dificuldades em encontrar testes em momentos de pico de procura nos últimos meses, ou de ter que esperar horas em filas para conseguirem se testar. Um relatório do Serviço de Pesquisas do Congresso dos EUA feito um ano atrás já apontava que a cadeia de suprimentos de testagem mostrou significativo e contínuo estresse desde o início da pandemia, e persistem problemas com a averiguação, produção e distribuição de quase todos os componentes da cadeia. A complexidade é ainda maior com os testes PCR, que dependem de uma cadeia que inclui coleta de amostra, armazenamento, transporte e análise laboratorial. O jornal The New York Times detalhou, em seu podcast The Daily, como as fabricantes de testes americanas tiveram dificuldade em acompanhar os altos e baixos da demanda durante as diferentes fases da pandemia. Essa demanda começou alta em 2020 e caiu fortemente depois do advento das vacinas contra a Covid-19, quando locais de testagem passaram a ser locais de vacinação nos EUA. Também segundo o New York Times, a farmacêutica Abbott chegou a destruir milhões de testes de Covid-19 entre junho e julho do ano passado nos EUA. Até que veio a Omicron, que pegou as fábricas com uma capacidade de produção reduzida para dar conta do aumento súbito na necessidade de testagem. E o mercado farmacêutico brasileiro é, em geral, altamente dependente de insumos importados. Ou seja, apesar de haver no Brasil uma ampla estrutura de fábrica e produção, o país depende muito de produtos que vêm de fora, desde componentes variados até princípios ativos farmacêuticos. Mas, para além de questões produtivas e de oferta versus demanda, especialistas questionam a coordenação da resposta à pandemia. Na última semana, a Globo News noticiou que a planta de produção de testes de antígeno da Fiocruz, onde são produzidos os 60 milhões de testes do plano de testagem do Ministério da Saúde, poderia produzir até 4 milhões de unidades a mais por mês, caso fosse contratada para tal pelo governo federal. A Fiocruz confirma ter essa capacidade de produção, de 15 milhões de testes de antígeno mensais, em caso de aumento de demanda pelo Ministério. A pasta foi consultada a respeito e, caso responda, esta reportagem será atualizada. Falta, também, o governo proporcionar um acesso mais democrático e equitativo à testagem, diz a infectologista Ana Luísa Bierenbach. É a classe alta quem está esgotando os testes de farmácia, que custam a partir de R$ 100, afirma. São poucos os testes disponíveis para quem tem quadro leve de Covid-19 e só tem acesso ao SUS. Isso faz com que o mais pobre deixe de se testar, de descobrir se está infectado e de se isolar. E, assim, fica mais difícil interromper a cadeia de transmissão do coronavírus. O Brasil ainda padece de uma limitação essencial, uma política universal de testagem em escala suficiente para atender a maioria da população, e aperfeiçoar o Plano Nacional de Testagem é uma medida de extrema urgência neste momento, afirma uma carta enviada ao Ministério da Saúde e Avisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo Observatório Covid-19-BR, pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, e pela ANESP, a Associação dos Especialistas em Políticas Públicas. A carta sugere compra e distribuição de testes diretamente à população, via SUS, e a liberação dos autotestes, junto a orientações ao público sobre como usá-lo e sobre como reportar seu resultado, seja ele negativo ou, principalmente, positivo, quando o paciente deve ser orientado a se isolar ou a buscar atendimento médico. Nesta quarta-feira, 19,
A Visa se reuniu para discutir a liberação dos autotestes, mas acabou decidindo pedir mais esclarecimentos ao Ministério da Saúde a respeito de que maneira esses exames farão parte da política de testagem do país. Não está claro, por exemplo, como será a notificação às autoridades sanitárias caso a pessoa faça o autoteste e o resultado saia positivo. Procurado na quarta-feira, o Ministério da Saúde informou que irá se manifestar no prazo dado pela agência, que é de 15 dias. O receio é que, nesse intervalo de tempo, se perca o senso de urgência de algo que é para ontem, adverte Celina Pereira, da Anesp. Isso porque o uso massificado de testes de antígeno cujo resultado sai rapidamente, em 15 minutos, tem a função de cortar a cadeia de transmissão do coronavírus, sobre a qual nós perdemos o controle. Ou seja, com um resultado rapidamente em mãos, as pessoas podem tomar medidas mais rápidas a respeito da necessidade ou não de se isolar, evitando o contágio de pessoas ao seu redor, algo que seria particularmente importante no atual estágio de número recorde de casos, diz Pereira. Isso ajudaria, também, diz ela, a liberar funcionários de saúde hoje alocados para a testagem para funções mais cruciais, como atendimento emergencial de pacientes. O autoteste pode ajudar a orientar a conduta das pessoas. Se acordo com uma dor de garganta, mas não sei o que é, não sei como me comportar e vou acabar passando o vírus adiante, argumenta. Hoje não temos como confirmar contaminações porque temos falta de teste, e não temos uma variedade de formas de oferta, uma vez que, no momento, essa oferta é restrita às unidades de saúde, farmácias e laboratórios, agrega Pereira. A Anesp, a Abrasco e o Observatório Covid-19 argumentam que países como Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Israel, Singapura, França e Alemanha têm usado o autoteste como uma das estratégias de controle da pandemia, por exemplo, permitindo que o resultado dos exames seja notificado às autoridades via QR Code. Para além do impasse em torno dos autotestes, diz a representante da Anesp, o governo federal subestimou as necessidades de testagem do país e subaproveitou seu poder em acionar entidades públicas, como a Fiocruz, e privadas para a produção de mais testes. Pode ser que mesmo assim não tivéssemos toda a nossa demanda atendida, por conta da escassez global, mas estaríamos com uma política bem desenhada pronta para funcionar quando houvesse insumos para a fabricação de testes, alega. Para Priscila Miguel, da FGV-SP, a estratégia federal foi o tempo todo reativa, em vez de se basear na experiência de países que estiveram, ao longo da pandemia, em estágios à frente do nosso e assim preparar estoques, acionar cadeias produtivas e elaborar estratégias para as variantes que foram, e seguirão, surgindo. Em vez de pensar no que está por vir, estamos o tempo todo apagando incêndios, avalia. É claro que é difícil se antecipar por conta das novas variantes, mas a gente está trabalhando abaixo da nossa capacidade.